Uma mansão enorme, um chefe brutal, uma faxineira tentando ficar invisível. Devia ser um trabalho simples. Limpar o mármore. Evitar os homens de terno. Manter a boca fechada. Mas uma noite, uma única cantiga de ninar sussurrada ecoou pelos corredores vazios. Uma melodia que ninguém deveria conhecer. Quando o homem mais perigoso da cidade te encurrala na escuridão e sussurra: quem te ensinou essa canção? A sua resposta decide se você vive ou morre. Escute com atenção. Você não sobrevive na casa dos Rossi sendo boa no seu trabalho. Você sobrevive sendo completamente imperceptível. Clary aprendeu isso no segundo dia. Ela tinha derrubado uma bandeja de prata no corredor, bem na hora que uma reunião estava terminando na ala oeste. 3 homens entraram no corredor. Um sangrava da têmpora. Os outros 2 pareciam querer causar mais sangramento. Pararam, encarando a prata chacoalhando no piso de madeira. Clary não se desculpou. Não levantou os olhos. Se ajoelhou, recolheu o metal, e recuou para o nicho, mantendo os olhos grudados nos rodapés até os sapatos pesados de couro passarem. Eles não viram uma mulher. Viram um uniforme cinza. Viram a mobília. Isso foi 6 meses atrás. Agora ela era especialista em ser mobília. A propriedade Rossi ficava em 12 hectares do melhor terreno de Nova York, uma fortaleza disfarçada de mansão revivalista da Era Dourada. Cheirava constantemente a cera de limão, ozônio dos portões de segurança, e, fraco por baixo de tudo, terra fria e úmida. Clary acordava às 4h30 todo dia. Esfregava o rosto com água fria, prendia o cabelo castanho opaco num coque tão apertado que dava dor de cabeça, e vestia o vestido cinza. Ela não estava ali por escolha. Ninguém esfrega chão para um chefão de organização criminosa pelos benefícios de saúde. O irmão dela, Tommy, tinha um problema com jogo que virou um problema com furto, que finalmente virou um problema de dívida. As pessoas de quem ele roubou não usavam agência de cobrança. Usavam homens que quebravam joelhos em garagens mal iluminadas. A governanta-chefe, Sra. Gable, uma mulher severa que administrava a equipe como uma unidade militar, era a senhoria de Tommy. Foi ela quem fez o arranjo. Clary trabalha na propriedade, fica com uma fração do salário, e o resto vai para comprar o oxigênio de Tommy. Uma transação organizada e silenciosa. Biblioteca hoje, Clary, a Sra. Gable disse, seca, passando por ela na cozinha industrial. O Sr. Rossi está na cidade até tarde. Quero as estantes espanadas. Todas. E não mexa nos papéis da mesa. Se você respirar em cima deles, está demitida. Clary assentiu. Sim, senhora. Pegou o carrinho e seguiu para a ala leste. A biblioteca era um cômodo cavernoso, 2 andares de altura, forrado de mogno escuro e livros que pareciam não ter sido abertos desde a virada do século. Era o santuário de Leo Rossi. Clary só tinha visto o chefe umas poucas vezes. Ele não era a caricatura barulhenta e mascando o charuto dos filmes. Leo tinha uns 38 anos, alto, com o músculo magro e funcional de um homem que não confiava nos seguranças para fazer todo o trabalho pesado. Tinha cabelo escuro, geralmente bagunçado, e olhos que pareciam calcular constantemente a integridade estrutural do cômodo e das pessoas nele. Parecia perpetuamente exausto. Ela começou o trabalho. Borrifa, limpa, pole. Move a escada. Sobe. Borrifa, limpa, pole. As mãos dela estavam em carne viva pelos produtos químicos. Os nós dos dedos rachados, sangrando pequenas gotinhas que ela limpava rápido para não manchar a madeira. A casa estava quieta naquele dia. A chuva tinha começado por volta do meio-dia, um tamborilar constante e rítmico contra o vidro à prova de bala das janelas do chão ao teto. Ela gostava da chuva. Afogava o ruído ambiente da propriedade, os gritos abafados do porão, o zumbido baixo e constante dos SUVs pretos ligados na garagem. Às 19 horas, os ombros dela ardiam. Ela estava no topo da escada rolante, limpando uma fileira de enciclopédias. A casa devia estar vazia. O destacamento de segurança estava do lado de fora, agrupado na guarita. O resto da equipe tinha se retirado para a cozinha, para o jantar. Clary estava sozinha, ou pelo menos era o que achava. Pausou, encostando a testa na madeira fresca da estante. Fechou os olhos. A fadiga era um cobertor pesado e molhado sobre os ossos dela. Para se manter acordada, para manter as mãos se movendo, começou a cantarolar. Não foi uma escolha consciente. Foi um reflexo, um mecanismo de defesa que ela tinha adquirido anos antes. A melodia era antiga, esfarrapada e melancólica. Não era em inglês,
embora ela mal soubesse as palavras de qualquer jeito. Era uma memória fonética, uma cantiga sobre um pardal congelando na neve, se recusando a voar para o sul. Caía numa tonalidade menor, subindo bruscamente antes de desaparecer numa nota longa e sustentada. Ela cantarolou baixinho, a vibração zumbindo no peito. Fica quieto, o inverno é longo. O pardal fica. O pardal morre. Ela se moveu para o próximo livro. A voz cresceu uma fração mais alto, preenchendo o silêncio da biblioteca. Fazia bem ouvir algo humano naquela casa de fantasmas. Lá embaixo, a porta pesada de carvalho clicou fechada. Clary não ouviu, por causa do som da chuva e da própria voz. Só continuou cantarolando, arrastando o pano pelas encadernações de couro, perdida numa memória de um quarto de hospício sujo em Boston, um radiador batendo no canto, e uma mulher moribunda segurando a mão dela. A temperatura no cômodo pareceu cair. Não era uma corrente de ar. Era um peso físico no ar, uma pressão súbita e sufocante. Clary parou de cantarolar. A mão congelou no meio de uma lombada com folha de ouro. Os pelos da nuca dela se arrepiaram. Virou a cabeça devagar, olhando para baixo, do topo da escada. Léo Rossi estava parado embaixo. Vestia um terno cinza chumbo escuro. O paletó desabotoado. A gravata frouxa. Parecia completamente encharcado. A água da chuva pingava do cabelo, manchando o colarinho da camisa branca. Não se movia. Não respirava. Olhava para cima na direção dela, inteiramente parado, como um predador que tinha acabado de captar o cheiro de sangue no vento. O coração de Clary bateu forte contra as costelas. Ela engoliu em seco, a garganta instantaneamente seca. Tinha quebrado a regra cardinal. Tinha se tornado conhecida. Me desculpe, Sr. Rossi, ela sussurrou, a voz tremendo. Me disseram que o senhor estaria fora até tarde. Vou sair agora mesmo. Ela começou a descer a escada, as mãos tremendo tanto que quase perdeu um degrau. Manteve os olhos nos próprios sapatos pretos gastos, esperando a dispensa áspera, ou pior, o silêncio frio que normalmente precedia a violência naquela casa. Ele não saiu do caminho. Quando o pé dela tocou o chão, foi forçada a parar. Ele estava parado a menos de 1 metro. O cheiro de chuva fria, bourbon caro, e algo metálico rolava dele. Cante isso de novo, ele disse. A voz era um sussurro rouco e baixo. Não soava bravo. Soava vazio. Clary apertou o pano de espanar contra o peito como um escudo. Manteve os olhos presos no peito dele, apavorada demais para encarar o olhar dele. Senhor. A canção, Léo disse, se aproximando. A proximidade era esmagadora. Ele era um homem grande, e a presença dele ocupava todo o oxigênio do espaço. Cante de novo. Eu não sei as palavras, senhor, Clary gaguejou. Estava só cantarolando. Foi estúpido. Desculpe ter incomodado o senhor. Ela tentou contornar ele em direção ao carrinho de limpeza. Uma mão disparou, os dedos dele envolvendo o braço dela acima do cotovelo. O aperto não esmagava, mas era absoluto, uma âncora de osso e músculo, prendendo-a no lugar. Clary arfou, finalmente levantando os olhos. Esperava ver raiva. Os homens na órbita de Tommy sempre tinham raiva nos olhos. Mas os olhos de Léo não estavam bravos. Estavam arregalados, frenéticos, e inteiramente desprotegidos. O chefe calculista tinha sumido. No lugar dele havia um homem olhando para um fantasma. Quem te ensinou essa canção? Ele sussurrou. Ninguém, Clary mentiu por instinto. A regra de ouro da sobrevivência, minimize a informação. É só uma coisa que eu ouvi. O aperto de Léo apertou só uma fração. Não o suficiente para machucar, mas o suficiente para fazer um ponto. Não minta para mim. Não sobre isso. O peito dele subia e descia pesado. Esse é um dialeto calabrês antigo. Não está no rádio. Não está num livro. É uma canção sobre um pássaro teimoso que congela até morrer. Ele parou, o maxilar apertando tão forte que um músculo tremeu perto da orelha. Forçou as palavras para fora. Minha mãe costumava cantar isso. Antes de morrer. Clary o encarou. O pânico no peito dela explodiu numa labareda. Me diz onde você ouviu isso, Léo exigiu, a voz caindo num registro perigoso e baixo. Agora. A mente de Clary disparou. Ela não conseguia mais proteger o segredo. Não conseguia se proteger a si mesma, o hospício, a dívida, a mulher velha. Tudo voltou à tona. Boston, ela engasgou, a voz mal audível por cima da chuva batendo nas janelas. 5 anos atrás.
Léo a encarou, a chuva pingando do maxilar. Ele não piscou. O que em Boston? Um centro de cuidados paliativos. Sente Jude. Eu trabalhava no turno da noite, passando pano no chão. Havia uma senhora idosa. Léo soltou o braço dela. Deu um passo para trás, como se ela o tivesse golpeado. Olhou para a própria mão, depois de volta para ela. Descreve ela. Era pequena, Clary disse, esfregando o braço sem perceber. Frágil. Tinha uma cicatriz de queimadura no lado esquerdo do pescoço. Não falava inglês bem. As enfermeiras a ignoravam. Eu costumava sentar com ela nas minhas pausas. O silêncio na biblioteca foi absoluto. O relógio de pêndulo no canto ticava. Léo Rossi, o homem que controlava metade dos portos da costa leste, que ordenava execuções com um aceno de cabeça, parecia que o chão tinha acabado de desaparecer debaixo dos pés dele. Andou devagar até a poltrona pesada de couro perto da lareira e sentou pesado, encarando as cinzas frias e mortas. Ela tinha um nome? Ele perguntou baixinho. Clary engoliu em seco. Ela disse às enfermeiras que o nome dela era Rosa. Mas... A cabeça de Léo se virou de repente na direção dela. Mas o quê? Quando ela estava confusa. Quando os analgésicos eram fortes demais, ela falava dormindo. Se chamava de Catarina. O nome ficou pairando no ar. Léo fechou os olhos. Uma respiração longa e trêmula escapou dos lábios dele. Vá embora, ele disse. Clary não precisou ouvir duas vezes. Pegou o carrinho, abandonando os produtos na escada, e correu para a porta. Espera. Ela congelou, a mão na maçaneta de latão. Amanhã, Léo disse, os olhos ainda fechados, a voz despojada de toda emoção. Você não limpa. Você vem aqui. Senta nessa cadeira e me conta cada palavra que ela um dia disse a você. No dia seguinte, a propriedade parecia diferente. A estrutura física era a mesma, o mármore frio, a equipe silenciosa, os guardas espreitando, mas o ar estava carregado. Clary passou a manhã numa agonia de expectativa. Vestiu o uniforme cinza, mas a senhora Gable não entregou nenhum rodo. O Sr. Rassi pediu para você ir até a biblioteca ao meio-dia. A governanta-chefe tinha dito, os olhos estreitados de suspeita. Não sei o que você fez, Clary, mas se você trouxe problema para essa casa, eu vou garantir que Tom me pague por isso. Clary não respondeu. Só ficou observando o relógio. Exatamente ao meio-dia, ela bateu nas portas pesadas de carvalho da biblioteca. Entre. Léo estava sentado na mesa maciça. O cômodo estava mais claro naquele dia, a tempestade tinha passado, o sol da manhã cortando pelas janelas altas, iluminando a poeira dançando no ar. Ele vestia uma camisa branca crocante, punhos dobrados, expondo a tinta escura das tatuagens nos antebraços. Parecia inteiramente no controle de novo. O homem frenético da noite anterior tinha sido trancado numa caixa. Mas, quando Clary entrou e ficou desconfortável de pé diante da mesa, notou o cinzeiro. Estava transbordando. Léo não fumava. Sente, ele disse, gesticulando para uma cadeira de couro do outro lado. Clary sentou. O couro rangeu sob o peso dela. Manteve as mãos cruzadas no colo, pressionando os polegares nas cutículas para não tremer. Léo serviu 2 copos de água de uma jarra de cristal na mesa. Empurrou-o na direção dela. Beba. Você parece que vai desmaiar. Ela tomou um gole. Estava congelante. Catarina Rossi morreu num incêndio de carro em 1998. Léo começou, a voz plana, analítica. Eu tinha 12 anos. A polícia encontrou os destroços no fundo de um ravinamento no norte do estado de Nova York. Registros dentários confirmaram. Meu pai enterrou um caixão fechado. Clary ficou perfeitamente parada. Sabia que não devia interromper um homem colocando as peças da própria tragédia em ordem. Por 20 anos, eu visitei um túmulo com um pedaço de osso carbonizado dentro, Léo continuou. Se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, entrelaçando as mãos. E agora, uma faxineira que eu mal conheço, cantarola uma canção que minha mãe jurou. Ele parou, que ela mesma tinha inventado, mexendo numa velha canção folclórica. E essa faxineira me diz que uma mulher com uma cicatriz de queimadura no pescoço morreu em Boston 5 anos atrás. Ele travou o olhar com o dela. A intensidade era física. Você entende a posição em que você está, Clary? Ela assentiu devagar. Você acha que estou mentindo? Eu acho, Léo corrigiu suave, que, se você estiver mentindo, eu vou descobrir, e vai terminar mal para você.
Mas se você estiver dizendo a verdade, ele se calou, olhando para a janela. Se você estiver dizendo a verdade, então meu pai mentiu para mim. Minha família mentiu para mim. E minha mãe passou os últimos anos da vida se escondendo num centro de cuidados paliativos enquanto eu lamentava a morte dela. Ele olhou de volta para ela. Então me conta sobre a mulher em Boston. Desde o começo. Clary respirou fundo. A memória estava empoeirada, empurrada numa caixa no fundo da mente, junto com todas as outras coisas dolorosas que ela tentava esquecer. Eu pegava os turnos da noite porque pagavam $1 a mais por hora. Ela começou, a voz surpreendentemente firme. St. Jude era mal financiado. A maioria dos pacientes não tinha família. Eram tutelados pelo Estado. Rosa, Catarina, chegou em novembro. Tinha câncer de pâncreas em estágio 4. Léo se contraiu. Foi uma microexpressão, quase imperceptível, mas Clary viu. O apertar da boca, o leve estreitar dos olhos. Ela estava apavorada. Clary disse suave, abandonando o tom clínico e falando para o homem escondido por trás da fachada de chefão da máfia. Mal falava. Recusava comer. As enfermeiras eram ásperas com ela porque ela não cooperava. Eu comecei a trazer chá para ela. Só camomila. Deixava no criado mudo dela. Por quê? Léo perguntou. Porque ela parecia sozinha. Clary disse simplesmente. E eu sei bem como isso se parece. Léo a encarou, de verdade olhando para ela pela primeira vez. Notou os sapatos baratos e práticos, o tecido cinza desbotado do uniforme, a pele machucada e em carne viva dos nós dos dedos. Viu uma sobrevivente. Continua, ele disse suave. Depois de algumas semanas, ela começou a falar comigo. Principalmente sobre o clima. Mas então a dor piorou. Aumentaram a morfina dela. Clary olhou para as próprias mãos. Foi quando ela começou a cantar a canção. Disse que era para manter o frio longe. Eu perguntei para quem ela estava cantando. Léo se inclinou, mal respirando. O que ela disse? Ela disse que estava cantando para o pequeno leão dela. Clary levantou os olhos, encontrando os dele. Disse que o pequeno leão dela estava preso numa jaula, e ela não conseguia tirar ele de lá. A respiração de Léo travou. Leone. Pequeno leão. Era como ela costumava chamá-lo. Ele se afastou da mesa, se levantando abruptamente. A cadeira raspou violentamente no piso de madeira. Andou até a janela, virando as costas para ela. Clary observou os ombros dele arfando. Ele se apoiou contra o batente da janela, a cabeça curvada. O silêncio se esticou no cômodo, espesso e sufocante. Clary não se moveu. Mal respirava. Estava testemunhando o desmantelamento de um homem que segurava a cidade num aperto de estrangulamento. Minutos se passaram. Quando Léo finalmente se virou, os olhos estavam avermelhados, mas o rosto estava travado em pedra. A vulnerabilidade tinha sumido, substituída por uma resolução fria e aterrorizante. Ela mencionou meu pai alguma vez? Ele perguntou. Não, Clary disse. Ela só falava sobre você. Disse que teve que partir para te manter seguro. Que o incêndio era o único jeito. Ela fingiu a própria morte, Léo murmurou, juntando as peças. Meu pai era um monstro. Era paranoico. Achava que ela estava falando com os federais. Ela sabia que ele ia matá-la, então se antecipou. Ele andou de volta até a mesa, não sentando, mas ficando de pé acima dela, olhando para baixo, para Clary. Quando ela morreu, Léo disse, a voz caindo num sussurro perigoso, quem cuidou dos pertences dela? O Estado, Clary disse. Mas ela não tinha muito, só as roupas com que chegou. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior. Léo captou a hesitação na hora. O quê? O que você está escondendo? Ela me deu uma coisa, Clary admitiu, o coração martelando. Na noite antes de morrer, ela forçou na minha mão. Disse para eu manter escondido. Léo andou ao redor da mesa até ficar diretamente na frente da cadeira dela. Se agachou, trazendo o rosto no nível dela. O que ela te deu, Clary? Uma chave, Clary sussurrou. Uma chave de cofre de banco de Manhattan. Léo a encarou, a percepção o inundando. A mãe dele não tinha só fugido. Tinha levado algo. Seguro, alavancagem. E aquela mulher, aquela faxineira apavorada, segurava a única evidência que podia explodir o legado da família inteira dele em cinzas. Você tem? Ele perguntou. Está no meu apartamento, Clary disse. Escondida? Léo se levantou.
Ajeitou os punhos, a mente trabalhando a 1000 por hora. Olhou para baixo, para ela. A dinâmica mudando completamente. Ela já não era invisível. Era a pessoa mais importante no mundo dele. Você não é mais uma faxineira, Léo disse. A partir de agora, você pertence a mim. Você não sai dessa propriedade sem minha permissão. Você não fala disso com ninguém. Clary se levantou, o pânico subindo. Meu irmão? A dívida do seu irmão está quitada, Léo interrompeu. Tommy está seguro. Mas você vai me levar até esse apartamento. Você vai me dar essa chave. E então pausou, os olhos escuros travando nos dela. E aí a gente vai descobrir exatamente o que minha mãe morreu para proteger. O caminho de carro para o Queens levou 40 minutos. O silêncio na parte de trás do SUV blindado durou exatamente isso. Clary olhava pela janela escurecida, observando as luzes de rua embaçando no vidro molhado. Léo sentava ao lado dela. Não olhava para o celular. Não dava ordens para o motorista, nem para o homem de ombros largos chamado Dominique no banco do passageiro. Só encarava direto à frente, uma estátua esculpida de tensão e lã cara. Pararam no meio-fio cheio de latas de lixo transbordando e carros sem calotas. Era um prédio de tijolo, o tipo que cheirava perpetuamente a repolho cozido e concreto úmido. Dominique se moveu para abrir a porta, mas Léo já estava fora. Fica com o carro, Léo disse ao segurança. Dominique franziu a testa, a crista grossa e cicatrizada acima do olho se contraindo. Chefe, o protocolo diz, não me importo com o que o protocolo diz, Léo cortou. A voz não subiu, mas carregou o peso de um golpe físico. Fica com o carro. Clary liderou o caminho para dentro. As luzes fluorescentes da escadaria tremulavam, zumbindo como um inseto morrendo. Eles subiram. Primeiro andar, segundo, terceiro. Os sapatos de couro de Léo eram silenciosos no linóleo. As solas de borracha de Clary rangiam. Ela estava agudamente consciente do contraste entre eles. Ele era dono de arranha-céus. Ela morava numa caixa onde o aquecimento só funcionava às terças. Ela destrancou a porta do apartamento 4B. A fechadura emperrou. Ela precisou empurrar com o ombro na madeira para forçar aberta. Tommy, ela chamou, entrando na sala de estar apertada. O apartamento era sufocantemente pequeno, um sofá gasto, uma televisão com o gabinete rachado, e um balcão de cozinha bagunçado de avisos vencidos. O ar estava pesado, parado, com o cheiro de roupa suja e cerveja barata. Tommy estava desabado no sofá. Tinha 22 anos, mas parecia ter 40. A pele tinha uma qualidade cinza translúcida, e as mãos tremiam enquanto ele se empurrava para cima. Os olhos, avermelhados e frenéticos, dispararam de Clary para o homem enorme e impecavelmente vestido atrás dela. Clary, o que é isso? Tommy arrastou as palavras, o pânico disparando na hora. Recuou para o canto, tropeçando numa pilha de revistas. Eu juro por Deus, eu paguei a parcela. Gable disse que eu estava certo até sexta. Quem é ele? É um cobrador? Léo não disse uma palavra. Entrou completamente no apartamento e fechou a porta atrás dele. A fechadura clicou. Naquele espaço minúsculo, Léo era um leviatã. Escaneou o cômodo, os olhos escuros catalogando a sordidez, o medo, a realidade patética da existência de Tommy. Clary se moveu rápido, se colocando entre o irmão e o chefe. Tommy, cala a boca. Vai para o seu quarto. Clary. Eu falei para ir, ela retrucou. Foi a primeira vez que Léo a ouviu levantar a voz. Era rouca, desesperada, e ferozmente protetora. Tommy engoliu seco, olhando para Léo uma última vez antes de escapar pelo corredor estreito e bater a porta do quarto. Clary soltou uma respiração que não sabia que estava prendendo. Se virou de volta para Léo. Ele estava observando ela. Não estava julgando o apartamento. Estava julgando ela. Estava olhando para o fardo que ela carregava, percebendo exatamente por que uma mulher afiada e capaz se deixava tornar invisível para esfregar os pisos dele. Onde está? Ele perguntou baixinho. Clary foi até a cozinha minúscula. Abriu o armário debaixo da pia, passou pelos produtos de limpeza, e estendeu a mão para um cano de radiador enferrujado e desconectado correndo pela parede dos fundos. Cravou as unhas na pintura descascando, soltando um tijolo pequeno e solto atrás do cano. Enfiou a mão na cavidade escura e tirou um objeto retangular pequeno, embrulhado numa sacola plástica de supermercado. Desembrulhou no balcão. Era uma chave de latão, pesada e opaca de tão velha, gravada com um número de série e o logotipo de um banco privado de custódia em Manhattan.
Léo encarou a chave. Não estendeu a mão para pegá-la. Olhou para ela como se fosse uma granada viva. Ela me disse, Clary disse suave, quebrando o silêncio pesado, que, se alguém um dia viesse procurando por ela, eu devia jogar no rio. Mas se alguém viesse procurando por você, eu devia entregar. Léo finalmente estendeu a mão, os dedos grandes fechando ao redor do latão frio. Guardou no bolso do paletó. Faça uma mala, ele disse. Clary piscou. O quê? Você não vai dormir aqui hoje, Léo disse, o tom sem espaço nenhum para negociação. Você acha que minha mãe escondeu isso por 20 anos só para ser uma pilha inofensiva de dinheiro? O que quer que esteja nessa caixa é perigoso o suficiente para ela ter fingido a própria morte para esconder. Agora eu sei sobre isso. E você sabe sobre isso. Tommy sabe. O Dominique vai ficar do lado de fora. Ninguém toca nesse prédio. Mas você vem comigo. Léo se aproximou mais, forçando ela a olhar para cima, para ele. Você é a única pessoa viva que falou com ela no fim. Você não sai da minha vista, Clary. Faz a mala. O primeiro depósito de Manhattan não parecia um banco. Parecia uma galeria de arte. Tetos altos, pisos de granito preto polido, e absolutamente zero guichês de caixa. Era uma fortaleza para as pessoas que eram donas da cidade. Eram 16 horas. A chuva tinha começado de novo. Léo passou pela recepção por completo, andando direto para as portas de vidro fosco nos fundos. Um gerente bem vestido, o Sr. Reis, saiu, um sorriso educado mas firme colado no rosto. Sr. Rossi, que surpresa! Não tínhamos o senhor agendado para uma visita hoje. Infelizmente, os cofres exigem 24 horas de... Léo não desacelerou. Não levantou a voz. Só continuou andando, forçando o gerente a dar um passo para trás ou ser atropelado. Caixa 4082. O Sr. Reis empalideceu. Senhor, o senhor sabe dos protocolos. Essa caixa não está registrada no seu nome. Está registrada em Catarina Bianchi, Léo disse, usando o sobrenome de solteira da mãe. Tirou a chave de latão do bolso e a segurou no ar. Ela está morta. Eu sou o único herdeiro dela. Abre o cofre, Reis, ou eu compro esse prédio amanhã e transformo num estacionamento. Escolha sua. Reis olhou para a chave, depois para os olhos de Léo. Engoliu o sorriso. Por aqui, senhor. Clary seguia um passo atrás de Léo, se sentindo completamente fora de lugar no casaco barato e sapatos gastos. O portão de segurança deslizou aberto com um chiado pneumático pesado. Desceram um elevador 3 andares, até o alicerce de Manhattan. O cofre era um corredor longo e estéril, forrado de portas de aço escovado. Reis os levou até o fim da fileira 4. Inseriu a chave mestra dele, acenou para Léo inserir a dele, e giraram simultaneamente. Um clique pesado ecoou pelo corredor. Reis recuou. Vou dar privacidade aos senhores. Praticamente disparou de volta para o elevador. Léo ficou diante do compartimento aberto. Dentro havia uma caixa de aço comprida e pesada. Ele não a puxou de imediato. Apoiou a mão contra o metal frio da parede. A cabeça curvada. Por um breve segundo, o chefão da máfia se despedaçou, e Clary viu um menino de 12 anos que tinha enterrado um caixão vazio. Ela não falou. Só ficou ali, segurando o silêncio por ele. Léo respirou fundo, os traços endurecendo. Puxou a caixa para fora, levou até uma pequena mesa de visualização no centro do cômodo, e destravou os fechos. A tampa rangeu abrindo. Não havia dinheiro, nenhuma joia. Dentro havia 2 itens, um livro caixa grosso encadernado em couro preto, e um envelope selado com uma única palavra escrita em tinta azul desbotada. Leon. Léo pegou o envelope, o polegar roçando a caligrafia da mãe. A mão dele estava notavelmente firme para um homem cujo mundo estava ativamente desabando. Ele quebrou o selo de cera, tirou uma única folha de papel de carta, e leu. Clary observou o rosto dele. Viu o exato momento em que o coração dele quebrou, e o exato momento em que se calcificou em algo infinitamente mais perigoso. O maxilar travou. Os olhos, normalmente castanhos calmos e calculistas, viraram pretos como piche. Ele não falou. Colocou a carta de volta na caixa com cuidado. Depois estendeu a mão para o livro caixa. Abriu numa página aleatória. Listas de nomes, datas e números, mas não era um livro caixa financeiro. Léo traçou o dedo pela página. 12 de março de 1995. Frank Russo. 2 tiros na nuca. Culpa colocada nos irlandeses. Léo olhou para Clary,
a voz despojada de todo o calor. Frank Russo era o melhor amigo do meu pai. Era meu padrinho. Virou para outra página. 4 de outubro de 1996. A explosão dos cais. 4 homens mortos. Meu pai ordenou o ataque. Disse às famílias que tinham sido os federais apertando o cerco. Léo fechou o livro com um estalo agudo que ecoou como um tiro no cofre. O que é isso? Clary sussurrou. É uma confissão, Léo disse suave. Meu pai era um açougueiro paranoico. Não matava só os inimigos. Matava os próprios aliados, os próprios capos, os próprios amigos. Ele manteve um registro de cada falsa bandeira, cada traição, cada mentira que contou para a comissão para se manter no poder. E minha mãe encontrou. Clary sentiu o sangue drenar do rosto. Mesmo ela sabia como a organização criminosa funcionava. Lealdade era a única moeda que importava. Se as outras famílias virem isso, Clary começou. Se as outras famílias virem isso, Léo terminou, vai haver uma guerra que vai incendiar essa cidade até o chão. O império da minha família é construído sobre uma montanha de amigos assassinados. Se isso vazar, todo homem na minha folha de pagamento, todo aliado que eu tenho, vai virar a arma contra mim antes do amanhecer. Olhou para a carta de novo. Ela não fugiu porque tinha medo dele matá-la, Léo murmurou. Fugiu porque tinha medo dele me matar. Ela levou a apólice de seguro dele. Ela o aleijou. Ele passou os últimos 10 anos da vida procurando um fantasma, porque sabia que, se ela um dia entregasse isso à comissão, estávamos mortos. Pegou o livro-caixa e a carta, empurrando dentro do casaco. Fechou a caixa de aço e a empurrou de volta na parede. Se virou para Clary. A intensidade irradiando dele era ofuscante. A turma antiga do meu pai, os homens que o ajudaram a fazer essas coisas. Eles ainda trabalham para mim, Léo disse, a voz um zumbido baixo e letal. Eles cuidam da minha segurança. Cuidam da minha casa. A respiração de Clary travou. A propriedade está comprometida, Léo confirmou. Estão me observando há anos, esperando ver se eu um dia descobriria o que minha mãe levou. Esperando ver se eu era uma ameaça. Ele fechou a distância entre eles, segurando os ombros dela. O toque era firme, ancorando ela no cômodo girando. Você nunca mais pode voltar para aquela casa, Clary. Se eles perceberem que você me levou até isso, eles não vão só te matar. Vão levar semanas para fazer isso. Não voltaram para a propriedade. Não voltaram para o Queens. Léo deu ao motorista um endereço no distrito dos açougues, um loft industrial registrado sob uma empresa de fachada, usado exclusivamente para fantasmas e emergências. A viagem foi agonizantemente tensa. Léo fez 3 ligações. Falou em italiano codificado e rápido. Não estava pedindo atualizações. Estava reposicionando peças de xadrez. Estava puxando leais para perto e isolando a velha guarda, se preparando para um massacre. Quando chegaram ao loft, estava escuro breu lá fora. O espaço era enorme, todo tijolo aparente, vigas de aço, e janelas do chão ao teto com vista para o rio Hudson. Parecia frio, não habitado. Léo trancou a porta pesada de aço atrás deles e engatou uma fechadura de segurança que parecia pertencer a um cofre de banco. Andou direto até um bar molhado no canto, pegou uma garrafa de uísque e serviu 2 copos. Não perguntou se ela queria um. Andou até ela, pressionou um copo na mão dela, e bebeu o próprio de um único gole. Andou até a janela, encarando a água negra do rio. Clary ficou de pé no centro do cômodo. Segurava a bolsa de viagem pequena numa mão e um copo de cristal de uísque de $1000 na outra. O uniforme cinza parecia absurdo naquela fortaleza multimilionária. Ela colocou a bolsa no chão. Andou até a ilha da cozinha, colocou o copo, e olhou para ele. A adrenalina estava desaparecendo, deixando para trás uma exaustão profunda até os ossos. Observou o homem que controlava o submundo de Nova York encostar a testa no vidro frio da janela. Os ombros caídos. Ele não era um chefe naquele momento. Era um filho que tinha acabado de perceber que a vida inteira era uma mentira. Você está sangrando, Clary disse. Léo não se moveu. O quê? Sua mão. Ele olhou para baixo. Quando tinha agarrado a porta de aço do cofre, tinha apertado tão forte que tinha partido a pele através dos nós dos dedos. Sangue estava vazando no punho. Ele encarou como se pertencesse a outra pessoa. Clary não pediu permissão. Andou até o banheiro adjacente, abriu o armário espelhado, e encontrou um kit de primeiros socorros básico. Trouxe para fora, colocando na ilha da cozinha. Vem aqui, ela disse.
Antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta rápida. Comecei a publicar as histórias completas, em vez de dividi-las em duas partes. Então me diga nossos comentários. Você prefere histórias completas ou parte 1 e parte 2? Além disso, dê uma nota para esta história de 1 a 10 e diga de qual país você está assistindo. Eu leio o máximo de comentários possíveis, e a opinião de vocês me ajuda a decidir quais histórias traremos nos próximos vídeos. Agora, vamos continuar a história. Léo se virou, os olhos estreitando de leve. Não estava acostumado a receber ordens, especialmente de empregados. Mas Clary já não era mais empregada. A hierarquia tinha queimado no momento em que ela entregou aquela chave. Ele andou devagar, pairando sobre ela. Ela não se encolheu. Pegou a mão enorme dele na dela. Os dedos dela eram pequenos, marcados por queimaduras químicas e água quente, mas eram firmes. Limpou o sangue com um lenço antisséptico. Ele silvou de leve quando o álcool tocou o corte. Você tem sorte de não precisar de pontos, Clary murmurou, mantendo os olhos no trabalho. Já sobrevivi coisa pior, Léo rouquejou. Eu sei. Ela aplicou uma camada fina de pomada. Mas você não precisa sangrar até morrer só para provar isso. Léo olhou para baixo, para ela. De verdade olhou. O cabelo castanho dela escapando do coque severo, emoldurando um rosto cansado, pálido, e inteiramente resoluto. Não havia mais medo nos olhos dela. A mulher apavorada na escada da biblioteca tinha sumido. No lugar dela havia alguém que entendia a sobrevivência tão bem quanto ele. Só que ela lutava as próprias guerras com rodo e dinheiro do aluguel, em vez de armas. Por que você me contou? Léo perguntou suave, o silêncio do Loftus envolvendo. Ontem à noite eu perguntei sobre a canção. Você podia ter mentido. Podia ter dito que era só uma melodia. Podia ter se protegido. Clary enrolou uma bandagem limpa ao redor dos nós dos dedos dele, amarrando com cuidado. Soltou a mão dele, mas não deu um passo para trás. Eu tentei, ela admitiu, olhando para os olhos escuros dele. Mas eu vi o seu rosto. Você parecia, ela procurou a palavra, você parecia alguém que teve o coração arrancado do peito e estava tentando descobrir como continuar respirando sem ele. Eu sei como isso é. Eu não consegui mentir para você. Léo a encarou. No mundo dele, empatia era fraqueza. Era uma falha para ser explorada. Mas ali, parado naquele loft frio e vazio, olhando para aquela mulher que tinha arriscado a própria vida para dar a verdade a ele sobre a mãe, não parecia fraqueza. Parecia uma âncora. Ele estendeu a mão devagar, dando a ela toda a oportunidade de se afastar. Quando ela não se afastou, a mão dele roçou na bochecha dela. O polegar traçou o círculo escuro debaixo do olho dela. O toque era incrivelmente gentil, um contraste gritante com a violência que ele estava planejando na mente. Eu vou destruir essa cidade, Léo sussurrou, a voz vibrando com uma promessa aterrorizante. Vou matar os homens que ajudaram meu pai. Vou queimar o legado dele até virar cinza. Ele pausou, a mão se movendo para segurar a nuca dela, puxando-a uma fração mais perto. O calor da pele dele se infiltrou na dela. E quando isso começar, todo mundo ao meu redor vira alvo. Você devia estar apavorada de mim, Clary. Clary olhou para cima, para ele. Sentiu o pulso pesado e perigoso do polegar dele contra o ponto de pulsação dela. Estava parada no epicentro de um furacão. Mas, pela primeira vez na vida, não se sentia se afogando. Eu estava apavorada de você ontem, Clary disse baixinho, mantendo o olhar dele. Mas ontem você era só um homem que era dono da vida do meu irmão. Hoje você é o homem que vai salvá-la. Os olhos de Léo escureceram, o último fiapo de compostura escorregando. Ele se inclinou, a distância entre eles desaparecendo, o ar ficando quente e fino. Eu não sou um salvador, Clary, ele respirou, os lábios a centímetros dos dela. Sou um monstro acordando. O sol não nasceu tanto quanto vazou pela poluição, pintando o distrito dos açougues em tons machucados de roxo e cinza. Clary não tinha dormido. Sentava na ilha da cozinha, uma caneca fria de café aninhada nas mãos, observando Léo orquestrar um massacre. Ele não gritava. Não andava de um lado para o outro. Sentava na mesa de jantar comprida de madeira reaproveitada, com 3 celulares descartáveis alinhados na frente. Parecia um corretor de bolsa numa manhã ocupada, exceto que as commodities que ele negociava eram vidas humanas. Corta o feed dos cais do Brooklyn, Léo disse no primeiro telefone. A voz era um rouquenho baixo e mecânico. Se a turma do Carmine tentar mover os contêineres, trava os portões. Quem discutir leva o maxilar quebrado.
Se sacar a arma, derruba. Desligou na hora, pegando o segundo telefone. As contas estão congeladas. Uma pausa. Bom. Diz aos operadores offshore que qualquer transferência bancária originando da holding do meu tio é sinalizada como hostil. Sim. Esvazia as contas de fachada. Deixa eles com nada além do dinheiro no bolso. Clary observou a bandagem na mão dele flexionar enquanto ele segurava os telefones plásticos. Estava testemunhando o colapso estrutural de um império criminoso, executado com a eficiência aterrorizante de uma fusão corporativa. O livro-caixa ficava aberto na mesa entre eles, o livro dos fantasmas. Léo tinha passado as horas entre meia-noite e o amanhecer cruzando referências das confissões escritas à mão do pai com a folha de pagamento atual. Estava identificando cada capo, cada tenente, cada chefão de rua que tinha sido cúmplice das falsas bandeiras e dos assassinatos da própria gente. Não estava só matando os inimigos. Estava amputando a própria infraestrutura. Às 8 horas da manhã, o silêncio no loft só era interrompido pelo zumbido dos telefones e o uivo distante de sirenes de polícia do outro lado do rio. A purga tinha começado. Léo finalmente pousou o último telefone. Esfregou o rosto com as duas mãos, uma expiração longa e rasgada escapando do peito. Olhou pelo cômodo, para Clary. A distância física entre eles era de 6 metros, mas a distância energética era inexistente. Você devia comer, ele disse, a voz mais suave, o fio letal recuado. Não estou com fome, Clary respondeu, honesta. O estômago dela estava amarrado num nó complexo de adrenalina e pavor. Ela gesticulou para o livro-caixa. Quantos? 14, Léo disse, seco. 14 homens que sentam à minha mesa, bebem meu vinho, e juram lealdade a mim, sabendo que ajudaram meu pai a açougueirar a fundação dessa família. Você consegue sobreviver cortando 14 dos seus principais homens numa só manhã? Eu não tenho escolha, Léo disse. Se levantou, andando para a área da cozinha. Ficou ao lado dela, encostando o quadril no balcão. Cheirava café velho, estresse metálico, e colônia cara. Se eu não sangrá-los hoje, eles vão perceber que eu tenho o livro-caixa amanhã. E aí eu sou o que acaba no incêndio de carro. Serviu um copo de água, bebendo de uma vez. Eu mandei uma equipe para o apartamento do seu irmão, Léo disse, pousando o copo. Clary ficou rígida, a caneca de café tilintando contra o granito. Você disse que Tom estava seguro. Ele está, Léo corrigiu imediatamente, erguendo uma mão para acalmá-la. Eu mandei uma equipe empacotar as coisas dele. Ele está atualmente num voo charter particular, indo para uma clínica no Arizona, pago integralmente por 6 meses. Desintoxicação. Reabilitação. Terapia. Recomeço. Clary o encarou, o peito apertando. A dívida que tinha ditado a existência inteira dela, o peso sufocante que ela tinha carregado por 3 anos, evaporou numa única frase. Por quê? Ela sussurrou. Porque um homem com dívida é alavancagem, Léo disse, os olhos escuros travando nos dela. E, a partir de ontem, você é o ativo mais valioso que eu tenho. Não posso deixar ninguém usar ele para te alcançar. Era uma explicação fria e pragmática. Mas o jeito que ele olhava para ela contava uma história diferente. Ele não tinha só eliminado uma vulnerabilidade. Tinha dado a ela liberdade. Obrigada, Clary conseguiu dizer, a garganta apertada. Léo estendeu a mão enfaixada roçando uma mecha solta de cabelo atrás da orelha dela. Os dedos demoraram na nuca dela. Não me agradeça ainda. O dia não terminou. Um dos telefones na mesa zumbiu. Foi um som agudo e bravo. Léo se afastou. O chefe assumindo de novo. Pegou o telefone. Não falou. Só escutou. Clary observou a postura dele mudar. O leve relaxamento nos ombros sumiu, substituído por uma tensão rígida e violenta. O maxilar dele apertou tão forte que ela conseguia ouvir os dentes rangendo do outro lado do cômodo. Entendido, Léo disse baixinho. Desligou. Não olhou para o telefone. Olhou para a porta pesada de aço do loft. O que é? Clary perguntou, os instintos disparando. Era o Dominique, Léo disse. Clary franziu a testa. O segurança? Achei que você tinha mandado ele esperar no Queens. Mandei. Léo estendeu a mão embaixo do paletó, tirando uma pistola preta fosca pesada de um coldre de ombro. Checou a câmara com um clique metálico afiado. Mas o Dominique não ficou no Queens. Ele só ligou para me dizer que o perímetro está seguro. Clary sentiu um suor frio se formar nas palmas das mãos. Então,
Léo disse, os olhos mortos e focados, eu nunca dei ao Dominique o endereço dessa casa segura. Ele era homem do meu pai antes de ser meu. Andou até um painel de aço na parede, digitando um código. As venezianas pesadas de metal sobre as janelas do chão ao teto começaram a deslizar para baixo, com um zumbido mecânico rangente, mergulhando o loft num crepúsculo artificial. Ele rastreou o carro, Léo murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Segurou o braço de Clary, puxando ela para longe da ilha da cozinha, na direção do pilar estrutural de concreto no centro do cômodo. Abaixa. Não se mexe. O ataque não começou com um grito ou aviso. Começou com um som como metal se rasgando. A porta pesada de aço reforçado do loft se dobrou para dentro. A fechadura rangeu contra o batente, dobrando mas não quebrando. Alguém tinha colocado uma carga explosiva localizada nas dobradiças. Poeira choveu do teto. O cheiro de concreto pulverizado e enxofre inundou o cômodo. Léo empurrou Clary para baixo, atrás do pilar espesso de concreto. Ele não se agachou com ela. Se moveu com uma graça fluida e aterrorizante na direção da mesa de jantar pesada de mogno. Com um puxão brutal, virou a mesa de lado, criando uma barricada de frente para a porta. Mantenha a cabeça baixa e cobre os ouvidos, Léo ordenou, a voz ecoando no espaço grande. Outro estalido ensurdecedor. As dobradiças cederam. A porta pesada explodiu para dentro, batendo no piso de madeira numa nuvem de fumaça cinza. Através da névoa, figuras se moviam. 3 homens vestidos de equipamento tático, carregando submetralhadoras com silenciador. Aquilo não era um ataque de máfia comum. Era um esquadrão de execução paramilitar. Carmine tinha chamado contratados de fora. Léo não esperou a fumaça clarear. Atirou. O estrondo pesado da pistola dele foi ensurdecedor no espaço fechado. O homem da frente na porta caiu na hora, um buraco limpo perfurando a viseira do capacete. Os outros 2 se espalharam, mergulhando atrás dos sofás de couro na área de estar. O ar imediatamente se encheu do chiado estalado do tiro silenciado. Balas mastigaram através do drywall, estilhaçando o bar molhado e mandando uma chuva de uísque caro e cristal despencando no chão. Clary pressionou as mãos sobre os ouvidos, se enrolando no menor alvo possível. O coração batia tão rápido que parecia uma vibração contínua no peito. Fechou os olhos com força, mas os flashes de tiro pintavam por trás das pálpebras. Tinha vivido a vida inteira ao redor da ameaça de violência, mas sempre tinha sido uma sombra, um rosto machucado, uma ameaça sussurrada. Aquela era a realidade crua e sem filtro do mundo de Léo Rossi. Clac, clac, clac. Léo disparou mais 3 vezes. Um homem gritou, um som molhado e gorgolejante que se cortou abruptamente. 2 abatidos. Léo gritou, a voz perturbadoramente calma. Falta 1. Silêncio desceu sobre o loft, pesado e retumbante. O cheiro de cobre do sangue se misturava com o enxofre. Clary abriu os olhos. Estava pressionada contra o chão, a bochecha descansando na madeira fria. Do ponto de vista dela, conseguia ver por baixo da mesa de jantar virada. Conseguia ver os sapatos de couro de Léo. Também conseguia ver um par de botas de combate se movendo devagar, silenciosamente, ao longo da parede distante. O atirador restante estava flanqueando a posição de Léo, usando a ilha da cozinha como cobertura. Léo estava focado no sofá, esperando o homem sair da cobertura. Não sabia que o atirador tinha rastejado ao redor do perímetro. A garganta de Clary se apertou. Se gritasse, atrairia o fogo do atirador. Se não fizesse nada, Léo estava morto. Ela não pensou. Reagiu com a memória muscular de uma mulher que tinha passado anos consertando coisas quebradas em apartamentos baratos. Os olhos dela dispararam ao redor. A 1 metro de distância jazia os restos estilhaçados do bar molhado, especificamente um fragmento pesado e irregular da base de um garrafão de cristal. Ela rastejou de rastros para fora de trás do pilar de concreto. O chão estava coberto de vidro quebrado. Cravou nos joelhos dela e nas palmas das mãos, cortando através do uniforme cinza. Mas ela não parou. Alcançou o fragmento de cristal, envolvendo os dedos sangrando ao redor da borda lisa. O atirador estava contornando a ilha da cozinha. Estava a 3 metros do ponto cego de Léo, erguendo a arma. Clary se ergueu numa posição agachada. Não gritou. Jogou o fragmento pesado de cristal com tudo que tinha, mirando não no homem, mas na geladeira grande de aço escovado atrás dele. O cristal atingiu o metal com um estalo agudo e ressonante. O atirador se assustou por instinto, girando a arma na direção do barulho súbito atrás dele.
Foi uma distração que durou menos de um segundo. Mas, para um homem como Léo Rossi, um segundo era uma vida inteira. Léo pivotou. Viu o atirador exposto. Disparou 2 vezes, atingindo bem no meio. O homem desabou no chão, a arma tilintando inofensivamente contra o balcão de granito. O loft ficou dead silence de novo, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Léo se levantou devagar, mantendo a arma treinada nos corpos. Chutou as armas para longe. Checou os pulsos. Mortos. Se virou e olhou para Clary. Ela estava ajoelhada numa poça de uísque e vidro quebrado. As mãos cobertas de sangue. O vestido cinza rasgado. Ela tremia violentamente, a queda da adrenalina atingindo o sistema nervoso dela como um trem de carga. Léo largou a arma no balcão e atravessou o cômodo em 2 passadas. Se ajoelhou no vidro, sem se importar quando cortou através da calça. Segurou os ombros dela, puxando-a rudemente contra o peito dele. Você foi atingida, ele exigiu, as mãos correndo freneticamente pelas costas dela, os braços, checando ferimentos de bala. Clary, fala comigo. Você foi atingida? Não, ela arfou, enterrando o rosto na lã cara do paletó dele. Não, eu estou bem. É só as minhas mãos. Léo recuou de leve, olhando para as palmas sangrando dela. O monstro feroz e calculado, que tinha acabado de executar 3 homens, desapareceu. Os olhos dele estavam arregalados, frenéticos, idênticos ao olhar que ele tinha dado a ela na biblioteca, quando ela cantarolou aquela canção pela primeira vez. Você salvou a minha vida, ele sussurrou, a voz rachando. Sua mulher estúpida e corajosa. Você quebrou a cobertura. Ele tinha um ângulo em você. Eu não podia só assistir, Clary conseguiu dizer, os dentes batendo. Léo não disse mais nada. Puxou ela apertado contra ele, enterrando o rosto no pescoço dela, segurando tão forte que ela conseguia sentir o baque pesado e errático do coração dele. Ele a ancorou. Ela o ancorou. Em meio ao sangue e à pólvora, nas ruínas do legado do pai dele, se agarraram um ao outro. Acabou? Léo respirou contra a pele dela. Eu prometo que acabou. A equipe de limpeza chegou 20 minutos depois. Eram os guardas pessoais de Léo, homens que tinham sido examinados não pelo pai dele, mas pelo próprio Léo, ao longo dos últimos 5 anos. Se moveram em silêncio, ensacando os corpos, esfregando o chão, e substituindo a porta destruída por uma placa temporária de aço. Ao meio-dia, o loft cheirava fortemente a alvejante, mascarando por completo o cheiro de morte. Clary sentava na beirada da cama enorme na suíte principal. As mãos dela estavam enfaixadas, lavadas do sangue e do vidro. Vestia uma camiseta preta grande demais, encontrada no armário de Léo. O uniforme cinza estava num saco de lixo no canto, arruinado além do conserto. Ela tinha encarado por muito tempo antes de jogar fora. Já não era mais faxineira. Léo entrou no quarto. Tinha trocado para uma calça jeans escura e uma camiseta Henley preta simples. O hematoma nos nós dos dedos parecia pior, mas a máscara fria e calculista do chefão da máfia estava completamente despojada. Parecia exausto. Parecia humano. Segurava um copo de água e 2 comprimidos brancos. Estendeu para ela. Ibuprofeno, ele disse. Para o inchaço. Clary engoliu os comprimidos. Levantou os olhos para ele. Você terminou? Léo assentiu devagar. Sentou na beirada da cama, ao lado dela, encarando o chão. O Carmine está morto. O Dominique está morto. Os capos restantes que eram leais ao regime antigo entregaram os territórios 1 hora atrás. O livro-caixa fez o trabalho dele. Eles viram a prova das traições do meu pai, e a velha guarda se fraturou. A família é minha agora, completamente. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o livro-caixa grosso encadernado em couro preto. Encarou por um longo momento. Aquele livro tinha custado a vida da mãe dele. Tinha construído uma montanha de cadáveres. Léo se levantou. Andou até a lareira moderna a gás, embutida na parede. Clicou o interruptor de ignição. Uma linha de chamas azuis chiou a vida. Sem uma palavra, Léo jogou o livro-caixa no fogo. Clary observou as páginas grossas pegarem fogo, se enrolando em preto e laranja, enquanto 20 anos de extorsão, assassinato e traição viravam cinza. Você está queimando a sua alavancagem, Clary disse suave. Estou queimando o legado dele, Léo corrigiu, observando as chamas se refletirem nos olhos escuros. Eu não vou governar essa cidade através dos fantasmas dos pecados do meu pai. Vou construir minha própria infraestrutura. Nos meus termos.
Ele se virou do fogo, olhando para Clary. O silêncio se esticou entre eles, pesado com o peso das últimas 24 horas. Você está livre, Clary, ele disse, a voz baixa no cômodo grande. Seu irmão está seguro. Sua dívida sumiu. Eu abri uma conta no seu nome. Tem dinheiro suficiente para você ir para qualquer lugar do mundo. Você nunca mais precisa limpar outro chão. Nunca mais precisa olhar por cima do ombro. Clary o encarou. Olhou para o homem que a tinha apavorado no dia anterior, que tinha sangrado por ela naquele dia, e que agora oferecia a ela a única coisa que ela nunca tinha possuído, uma escolha. E se eu for embora? Clary perguntou, a voz mal um sussurro. O que acontece com você? Léo engoliu em seco. Desviou o olhar, a vulnerabilidade exposta. Eu reconstruo. Comando a cidade. Volto a ser o homem na escuridão. Olhou de volta para ela, os olhos inteiramente desprotegidos. Mas vai ser muito mais frio sem você. Clary olhou para as próprias mãos enfaixadas. Pensou no apartamento vazio no Queens. Pensou na vida de invisibilidade que ela tinha cultivado. Parecia uma vida inteira atrás. Ela não queria mais ser invisível. Não para ele. Ela se levantou. A camiseta grande demais caiu até a metade da coxa. Andou devagar pelo cômodo, parando a centímetros dele. Eu te disse, Clary disse, a voz firme. Eu sei como solidão se parece. E eu terminei de ser sozinha. A respiração de Léo travou. Ele estendeu as mãos grandes e machucadas, segurando a cintura dela gentilmente, puxando-a de encontro a ele. Enterrou o rosto na curva do pescoço dela, respirando o cheiro da pele dela, os resquícios do sabonete, a realidade absoluta da presença dela. Tem certeza? Ele rouquejou contra a clavícula dela. Meu mundo é escuro, Clary. É violento e é escuro. Então eu vou deixar uma luz acesa, ela sussurrou, entrelaçando os dedos no cabelo escuro dele. Ele ergueu a cabeça, os olhos escuros ardendo com uma devoção feroz e possessiva. Ele a beijou. Não foi apressado nem violento. Foi lento, deliberado, uma reivindicação, uma promessa selada nas cinzas do mundo antigo. Clary o beijou de volta, derramando cada gota da sobrevivência dela, da dor dela, e da força feroz e quieta dela naquela conexão. O chefão da organização criminosa e a faxineira estavam mortos. No lugar deles ficava de pé um rei, e a única mulher que sabia como temperar o fogo dele. A guerra tinha acabado, mas o reinado deles estava só começando. Da faxineira invisível à rainha do submundo, Clary provou que sobrevivência não é só sobre se esconder. É sobre saber quando quebrar a cobertura. Léo queimou o império do pai até o chão. Mas com Clary ao lado dele, eles estão prestes a construir algo verdadeiramente inquebrável. Você esperava aquela emboscada insana na casa segura? O que você acha que vai ser o próximo movimento de Léo como chefe indiscutível? Deixe o seu like, deixe seus pensamentos nos comentários abaixo, e não esqueça de se inscrever no canal para nunca perder outra história de romance de máfia sombria e emocionante. Obrigado por ouvir.